Vamos lá, então, as 7 éguas aqui do comentário. Um bom campeonato, campeonato aí onde prevalece a média dos 5 jurados. Então, dentro dessas 7 éguas, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira disputando essas 3 posições, 3 éguas aí, que disputam as primeiras casas, onde elas chamam muita atenção, né, na distribuição, na energia, no vigor do movimento. Então, no transcorrer da prova, a gente vai buscando essa aproximação do grupo da cabeceira. A quarta égua vem se aproximando quanto na distribuição, né, não tem energia, o vigor, a postura das éguas que vem à frente, mas dividindo aí o grupo. Depois a gente vem completando aí com a quinta e a sexta em outro grupo. As 2 éguas já não tem a progressão linear, hoje não oferece o combo das éguas que vem à frente, e a égua da 7ª colocação, uma égua que também agrada na montada, mas no comparativo com a égua da 6ª colocação, a gente já tem uma crescente na distribuição, na transição do passo para a marcha em relação à égua de trás, que sai de forma mais suave em relação à égua da 7ª colocação. A hora que a gente alivia, ela mantém uma qualidade de distribuição ainda superior à égua de trás, frequência um pouco mais baixa em relação à égua turdilha, que já trabalha um pouquinho mais pressionada, o apresentador já coloca um pouco mais de pressão. A hora que a gente alivia, ela não mantém a mesma qualidade dinâmica. Então, pela progressão mais linear, movimento mais coordenado, melhores transições e amplitude, a opção é em relação ao de trás. Pode parar. A 7ª, muito obrigado. A quinta com a 6ª, a égua da 6ª colocação, encantando muito no início da prova, perde um pouco mais do brilho, um pouco mais da energia, e a égua castanha já sendo o contrário, fazendo provas contrárias a essas 2 éguas. A égua castanha começou um pouquinho mais para cima, começou abusando um pouquinho mais do trabalho dos anteriores, mas termina com mais força no trabalho da perna, termina com o tronco mais estável, termina com melhor postura. Notem que a égua da 7ª colocação já inverteu um pouquinho mais a borda ventral, já perdeu quanto a fixidez. Então a égua castanha na crescente, terminando com energia, com vigor de movimento, com engajamento da perna, com atitude mais confirmada, a opção é em relação à 6ª. Pode parar a 6ª, muito obrigado. A quarta com a quinta, como já falado, da égua da 5ª colocação, que cresce na prova. A égua turdilha faz prova mais regular, começa e termina da mesma forma. A gente continua subindo, né, na crescente da dissociação, onde a égua turdilha distribui melhor os tempos de apoio em relação à égua da 5ª colocação. Trabalho dos anteriores é mais semicircular e chega ao solo de forma mais suave. Com isso ela coordena melhor anteriores e posteriores. Então a gente soma a progressão linear com coordenação, com a mão um pouco mais discreta. E na montada, qualidade de condução e principalmente de temperamento de sela a favor da turdilha, por isso a nossa definição. Pode parar. A 5ª, muito obrigado. Terceira e quarta, a gente vai aproximando na dissociação essas éguas da 3ª e da 4ª colocação. A égua da 3ª colocação já tem mais energia em relação à égua de trás, já sustenta melhor o conjunto de frente em relação à égua turdilha. Quando a gente analisa por frente e por trás, a estabilidade do eixo é melhor na égua da 3ª colocação. E a hora que a gente encurta, pode segurar o primeiro, a hora que a gente diminui a velocidade, a égua turdilha não perde na distribuição, mas ela perde no equilíbrio corpóreo, ela já fica mais reativa, ela já começa a jogar o centro de gravidade sobre os anteriores. Então ela tem uma dificuldade na reunião, quando comparado com a égua que vem à frente, que reúne com melhor harmonia de movimento, com mais energia, se posta melhor na base dos posteriores e mantém o tronco mais estável. Por isso a nossa opção. Pode parar a 4ª, muito obrigado. Pode voltar para a marcha média, pode alongar. A segunda com a 3ª, aí aqui a vantagem já se faz é na crescente, na transição da marcha média para a marcha alongada, onde o recurso do movimento é melhor na égua da 2ª colocação, ela usa melhor as articulações, ela é mais ampla em relação à égua da 3ª casa, que quando a gente busca um pouquinho mais de velocidade, ela já acentua um pouco mais a frequência, o movimento é um pouco mais curto, então ela já tem dificuldade, ela já tem uma dificuldade em abrir a passada. Aliado a isso, na montada, temperamento de sela melhor na égua castanha, a égua lazã já um pouquinho mais tensa. Quando a gente vai fazer as transições, a gente tem que medir o uso das ajudas, senão ela precipita, ela já descoordena um pouco mais. Então a gente tem elasticidade, tem amplitude, tem cadência, ritmo um pouco maior, aliado hoje a um temperamento um pouco mais ajustado, a opção é em relação ao de trás. Pode parar. A 3ª, muito obrigado. E a primeira, no comparativo com a 2ª, se a gente avalia ainda a transição, a gente tira um pouco mais de pressão, a égua da 1ª colocação faz a transição de forma ainda mais suave em relação à égua de trás. A flexão, extensão, engajamento da perna é melhor ainda na égua da 1ª colocação. A confirmação do bocado, quando a gente monta e busca essas transições, ela está ainda mais confirmada em relação à égua de trás. Então a gente soma a frequência mais baixa, uma extensão e engajamento maior da perna em relação à égua de trás, e se confirmando como a melhor montada do campeonato, a opção é em relação à boa égua
da segunda casa. Pode parar as duas. Parabéns, proprietários e apresentadores. Nós solicitamos aos 3 apresentadores dos melhores animais de marcha do